Bom dia, meninas, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Andressa, seja bem-vinda ao meu canal. Espero que esse vídeo venha edificar a sua vida, venha te ajudar de alguma forma. Então, para fazer esse vídeo, gente, já tem um bom tempo. Já gravei umas 4 vezes. E na hora de editar, acontece alguma coisa e depois o vídeo some, eu não sei o que acontece, mas eu não vou desistir. Bora lá. E aí eu resolvi fazer um negócio mais dinâmico, porque antes eu estava sentada, tudo ali. Então eu tô aqui limpando a minha casa, tô lavando a louça. E aí a gente vai bater um papo, como se a gente estivesse aqui numa chamada de vídeo, de amiga para amiga. Quero trazer para vocês com esse vídeo um pouco da minha experiência, do que eu vivi. E eu creio que pode ajudar vocês também nessa caminhada, né? Essa parte de solteira, nessa fase que a gente tá buscando encontrar alguém, né? Homem, do gás. Esperar ele passar. Quero dar algumas dicas do que você, menina solteira, mulher solteira, que você pode fazer para você conseguir encontrar alguém. Não é alguém perfeito, mas alguém que se encaixa, né, com a sua vida, com o seu entendimento. Alguém para você conseguir viver o resto da sua vida, né? Porque a gente sabe que casamento é uma aliança entre duas pessoas e Deus, e é algo que a gente tem que plantar diariamente, né? E que é para sempre. Casamento, a gente não casa para divorciar, né? A gente casa para viver o resto da vida com a pessoa. Então, quando a gente consegue ter discernimento antes de escolher alguém, né? Buscar o Senhor, ter aquela certeza no coração, aquela paz no coração, os problemas vão vir, mas fica muito mais fácil. A dica que eu quero dar são algumas dicas assim que eu fiz e que eu acho que pode te ajudar. Primeiro, a gente tem que estudar. A gente tem que literalmente estudar as coisas, porque a gente não nasce sabendo, né? E tem alguém ali também para nos ajudar. Mas você precisa entender o que é o casamento, a importância do casamento, né? E como eu falei, é uma aliança entre duas pessoas e Deus, né? A gente fala que dá um exemplo como se fosse uma casa, né? Deus, ele é a fundação, onde ele vai segurar tudo, dar o suporte. A mulher é a coluna da casa, as paredes, né? A mulher, as paredes, é a coluna da família, a coluna do homem, onde ela tá ali como auxiliadora dele mesmo, né? Ajudando ele. E o homem é o teto, é o cabeça da família, aquele que vai proteger, que vai trazer abrigo, conforto, né? Então, quando você entende o que é o casamento e qual o seu papel dentro do casamento, o que a mulher tem que fazer, o que é uma esposa, qual que é o papel do homem, as coisas fluem muito melhor. E você consegue dar um valor melhor para isso, sabe? Não é apenas estar com alguém, não é apenas ter, né, uma pessoa ali, mas Deus criou o casamento, né? Deus ama casamento. E é uma coisa muito forte. E hoje a gente vê que o inimigo tenta acabar com isso, né? Tenta acabar com a nossa identidade, tenta acabar com o casamento. Ele vem aí também forte para destruir as crianças. Então a gente precisa ter uma base forte para poder lutar contra isso. Então, antes de você querer ter alguém, entenda o que você precisa fazer quando você encontrar essa pessoa, entendeu? E também outra dica que eu quero deixar é aproveitar a fase de solteira. Porque a gente fica tão bitolada de, eu quero ter alguém, quero ter alguém, quero ter alguém, que acaba não aproveitando esse momento. Porque a fase de solteira é tão importante. E eu vivi muito a fase de solteira, aquele versículo que fala, né? Busca primeiramente o reino do Senhor, que as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando você está solteira, você consegue se empenhar mais nas coisas de Deus, você consegue ter mais tempo para estudar, para meditar, para ler a Bíblia, né? Para estar ali na igreja servindo, sendo ativa nas coisas. E então, nessa fase, tenta ter cada vez mais intimidade com o Senhor. Porque depois que a gente casa, nosso primeiro ministério é a nossa família, não é a igreja. Então, a gente tem que entender que tem vamos dizer assim, uma hierarquia, né? Que é primeiramente Deus na sua vida, depois sua família, depois a igreja, trabalho e essas coisas. Então, tente aproveitar mesmo essa fase solteira para buscar mais de Deus, né? Criar mais intimidade com Ele, criar uma rotina, um hábito com Ele, para quando você se casar, você já está meio que ali, né, estruturada, já está alimentada, não alimentada, né? Porque a gente precisa ser alimentada todos os dias. Mas a família vai te demandar um pouco mais de tempo. Então aproveite para
buscar mais o Senhor e estar mais com ele nessa fase de solteiro. Segunda dica, quando você for procurar alguém, tem a questão do julgo desigual, né? A Bíblia fala que não dá certo, gente, não funciona. Meninas, só se Deus realmente falar para você assim, ó, te trazer uma revelação que é aquela pessoa, que ele vai se converter, que, sabe? Mas não tente tentar converter a pessoa para ficar com você, sabe? Não é porque o menino é bonzinho, que o menino é esse e aquilo, que lá na frente vai dar divergência. Vai trazer vai trazer brigas, vai trazer confusão, porque tem coisas que ele não vai entender. Então, tente buscar alguém que tenha os mesmos princípios que você, né? Que busque a Deus, que tenha a mesma religião, porque isso vai evitar muita coisa lá na frente. Muita coisa. Outra coisa também, a gente precisa entender que a gente entra no casamento não para ser feliz. A gente entra no casamento para fazer a outra pessoa feliz. As coisas de Deus é ao contrário, né? Quando a gente casa, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é 1. Né? Então, a gente literalmente está ali para viver pelo outro, fazer o outro feliz. Consequentemente, a outra pessoa tem que ter o mesmo entendimento, né? Para que funcione. Essa questão do julgo desigual também é isso, sabe? Tem uma coisa que Deus vai fazer com você, ele vai te ensinando, vai te lapidando, vai arrumando coisas ali antes de você casar, né? Porque comigo foi assim. Eu fiquei 7 anos, acabei nem contando, né? Eu me converti tem mais ou menos 8 anos. E aí, tem mais ou menos 8 anos. E aí fiquei meio que enrolada com o pai do meu filho. E aí depois eu decidi, falei, não é esse que eu quero. A gente realmente finalizou o casamento, né? A gente não casou, a gente tinha se juntado. E aí eu terminei com ele e falei, Senhor, eu escolhi esperar, literalmente, no Senhor, sabe? Então foram 7 anos de espera. 7 anos ali o Senhor me moldando, me lapidando, me espremendo, me transformando. Mas foi um tempo maravilhoso, porque quando a gente entra no casamento, tem que esperar que a pessoa venha suprir algo na nossa vida, sabe? Então ela vai entrar literalmente para completar, para somar, não para fechar algum buraco aí que esteja no seu coração. Então, Deus ele vai te preparando para isso também. Outra coisa, você precisa achar a pessoa bonita. Não é pecado você sentir atração, né? Não é porque o rapaz ele é um teólogo, que ele sabe a Bíblia do início ao fim, que você, eu vou ter que ficar com ele porque ele é super da igreja. Assim, não, gente, vocês precisam sentir atração, porque isso também vale no casamento, né? Então, a pessoa precisa ser atraente aos seus olhos. Aí tá bom. E aí, beleza, eu aprendi tudo isso. E aí, a dica que eu quero dar também para vocês quando você conhecer uma pessoa. Porque assim, hoje eu tô tendo visões de várias doutrinas, assim, de como as pessoas reagem em relação a isso, se comportam, do como as pessoas são ensinadas, né? E eu, graças a Deus, tive um ensinamento na questão do namoro que, literalmente, dou graças a Deus, que me ajudou muito, que fez com que eu blindasse meu coração, que fez com que eu não entregasse meu coração para qualquer pessoa. Porque, meninas, vocês são princesas do Senhor. Então, não entregue seu coração para qualquer homem. Não entregue. Entendam que o homem precisa amar a esposa como Jesus amou a igreja. E Jesus amou a igreja morrendo por elas. E a gente precisa amar, né? O nosso esposo como a igreja ama Jesus. Então, não é porque o rapaz é bonitinho, que é bonzinho, que isso aqui é que você vai entregar seu coração para ele. Então, pega essas dicas que eu te dei, né? E para você ficar mais atenta, para que lá no futuro você não venha se frustrar e venha acabar tendo um casamento ruim, né? Ter que ficar ali sendo frustrada, triste, para que você venha casar com mais sabedoria, com mais discernimento. Você achou um menino bonito, ele é evangélico, né, cristão, ou da igreja que você frequenta. Vocês ali teve mútuo interesse um no outro, né? E resolveram que querem embarcar no namoro. A dica que eu dou é: não embarque no namoro de primeira. E outra coisa, gente, crente não fica. Essa é uma opinião que eu tenho, porque assim, eu já fui do mundo e eu andei nos dois lados e para mim crente não fica. Crente ora. Crente não fica para testar. Crente ora antes.
porque ali você não vai ter contato físico, você não vai entregar seu coração, você não vai se frustrar. É realmente uma blindagem assim que a gente faz. Ainda mais a gente que é mulher, então isso ajuda muito a gente a guardar nosso coração. Orem, orem, jejuem, estipule um período de oração para que você consiga acalmar a emoção, né? Os hormônios ali que tá à flor da pele, né? Aquele frio na barriga, para ver se é só emoção, se realmente é algo a mais mesmo. E durante esse tempo de oração, marque, né, para vocês orarem junto, ler a Bíblia junto, jejuarem junto, assim, um período. É, Também tenham conversas difíceis. Falem sobre tudo, sobre o futuro, o que pensam, o que não pensam, o que querem, o que não querem. Porque você quer ter filho, a pessoa não quer ter filho. Vai que a pessoa quer ser missionária e você tem um propósito ali na sua igreja. Entende? São coisas assim que vocês precisam conversar. Não é ser emocionado, é realmente se blindar. Porque assim, eu sempre tive o pensamento, eu, Andressa, que eu falei para Deus, Deus, eu só vou entrar no namoro porque é para casar. Eu não quero ficar entrando no namoro para ficar testando. Então, vocês precisam conversar de tudo, parte financeira, o que ela pensa, perguntar para o rapaz o que ele acha do casamento, o que ele pensa, como que ele tem que agir, né? Se ele tem esse entendimento que o homem tem que ser o sacerdote da casa, entendeu? Se ele entende seu papel como mulher. Então, quando você já tem esse conhecimento, você fica mais esperta. E preste atenção, né? Nas amizades, conviva com ele, conheça a família, aquela história de que você vê como ele trata a mãe, como você vai ter mais ou menos uma noção como ele vai te tratar. Isso é fato. Então, que você realmente analise, investigue, sabe? E outra coisa, no decorrer, conforme vocês vão orando, vão conversando, vão tendo esse vínculo, Deus vai mostrando as coisas para você, vai trazendo paz ou não. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, um testemunho meu. Durante 7 anos, eu orei com 2 pessoas. E esses 2 rapazes, Deus me mostrou que não era para ser, né? Então a gente fez esse esquema de a gente se interessou, começamos a orar, a gente começou a brigar do nada, qualquer coisa a gente brigava. E ele então mostrava que não se importava comigo. Então, eu vi que ele não estava tão firme assim na igreja. Então, foi o motivo da gente ter se separado. Assim, separado não, de ter parado de orar. Aí isso me confortou, porque assim, eu não me magoei. Imagina se eu tivesse já entrado logo no relacionamento, já tivesse tido, sabe? Entregado meu coração, o quanto que eu ia ficar frustrada. O outro também eu achei que ia dar super certo, porque a gente combinava em muita coisa, mas eu vi que ele tava muito. Ele tinha outras prioridades, assim, que ele não ia me dar o suporte no casamento, essas coisas assim. E aí eu preferi também parar de orar com ele e vida que seguiu. Só que aí o terceiro rapaz que eu orei é o meu esposo. Eu posso contar depois um testemunho rapidão, mas foi assim, a gente namorou, noivou, casou em 7 meses. Então, assim, quando eu conheci ele, eu já sabia que eu ia casar com ele. É uma coisa incrível, assim, que Deus ele vem realmente testificando no teu coração as coisas. E conforme você vai convivendo, ele vai trazendo paz, as coisas vão dando certo. Então, é uma coisa que vocês precisam entregar esse início em oração e jejum para o Senhor. Porque aí, por exemplo, vocês tiveram paz, entenderam que Deus estava no barco, quando vem a tempestade, vocês não vão já querer ficar desesperados. Vocês vão saber que Deus estava ali, que Deus abençoou e que vocês precisam fazer a parte de vocês. Casamento vai ter discussão, vai ter briga, vai ter. Mas a questão é sentar, conversar e voltar os prumos. Porque a gente não casa para divorciar, gente. Não casa. A gente sabe que na Bíblia Deus ele dá, né, opções de traição, né, essas coisas de você ser maltratada. A gente sabe que isso a gente não precisa aguentar. Mas qualquer coisinha assim, ai, você querer se separar, não dá. Então, se você tem esse discernimento, apesar que também a gente fala, a gente só conhece a pessoa no casamento. Isso é verdade, convivendo, né, com a pessoa. Mas se a pessoa tem os mesmos princípios que você, se a pessoa tem. Toda descabelada. Se a pessoa tem o mesmo entendimento que você, vocês já tem uma direção, as coisas fluem, gente. Fluem, dá certo, sabe? Eu tenho exemplos assim na igreja de casamentos que estão dando certo, que deram certo, que estão anos assim, que foi que me inspiraram para querer ter alguém na minha vida assim, sabe? Perante a Deus. E Deus quer isso, Deus quer que a gente forme famílias, que a gente venha ter filhos, que a gente venha criar, né? Que a gente venha criar novos cristãozinhos aí para este mundo. Então vale muito a pena. Tá,
Vamos lá, rapidinho, para não ficar muito grande esse vídeo. Aí vocês oraram, vocês jejuaram, e aí vocês tiveram um tempo lá e Deus começou a trazer paz no coração de vocês. Vocês têm os mesmos pensamentos. Ah, esse lance de eu posso se atrai, eu não concordo. Andressa, não concordo, porque vai dar muita divergência também lá na frente. Ah, porque eu sou calminha, ele é mais assim. Entende? Tem coisas que vocês precisam analisar. E aí vocês começam a namorar. Só que assim, eu vou falar pela minha experiência. A gente começou a namorar já pra casar. Porque a gente já tinha certeza. Gente, amor é uma escolha, não é um sentimento. Então, quando você tá com alguém que você deseja estar com a pessoa, você precisa ter entendimento que você precisa amar aquela pessoa todos os dias. Então, é uma escolha. Então, eu escolhi amar o meu esposo, o Jonatas. Eu escolhi amar ele todos os dias, independente, né, dos defeitos que ele tem. Eu escolhi amar ele. Então, que vocês tenham isso em mente também. Vocês precisam escolher amar a pessoa. Não é frio na barriga, não é aquela falta de ar, aqueles, né? Não é isso. É uma escolha, é uma ação que você precisa fazer. Então, aí vocês viram que é isso mesmo que vocês querem, que deu match, né? Que vocês estão ali no mesmo caminho. E aí resolveram namorar? Eu namorei para arrumar as coisas pro casamento. Foi isso que aconteceu. A gente namorou e a gente já foi organizando as coisas do casamento e casou. Então, para vocês terem discernimento mesmo. O crente acaba casando rápido, né? Ainda mais a gente, que eu já tinha minha casa, ele tinha a casa dele. Então, tava muito mais fácil, né? Quando as pessoas estão saindo da casa dos pais, é uma coisa mais difícil, eles precisam, né, trabalhar, juntar mais dinheiro. Eu entendo. Eu quero resumir com esse papo que a gente tá tendo aqui. Que vocês entrem no relacionamento para ter alguém para casar, para ter alguém para o resto da vida, para ter alguém que você escolha amar, sabe? Não escolha por coisas fúteis, escolha racional, não seja só emocional. Então, para que você tenha um casamento frutífero, para que você tenha um casamento feliz, que independente do que acontecer, Deus vai estar no barco com vocês, Deus vai estar ali te dando suporte, e para que vocês vivam uma vida que Deus sonhou para vocês. Eu tinha muita vontade de fazer esse vídeo, porque eu pulei essa fase, né? Agora eu tô casada, tem 2 meses só que eu tô casada, mas valeu a pena eu ter seguido esses conselhos, ter seguido esses ensinamentos, para estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então, a minha vontade é que você, mulher, também viva isso. Não desista do relacionamento, não desista do casamento. Eu sei que o mundo tá perdido, mas ainda existem homens que são tementes ao Senhor, que querem casar, que querem amar sua esposa, como Jesus amou a igreja. Então, não viva só pela emoção, né? Viva também pela razão e coloque sempre o Senhor na frente, que eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, esse canal aqui eu criei para realmente ter esse bate-papo com vocês, com mulheres, para a gente trocar, né, informações, porque sobre questão de casa, sobre a vida cristã. E eu espero que você continue aqui comigo, se inscreva no canal, envie esse vídeo para uma amiga que está solteira, que você acha que ela pode querer ouvir isso também. E me deixe nos comentários testemunhos de vocês também, isso edifica muito a minha vida e vai edificar a vida das outras meninas. Deixem dicas também, se eu não falei alguma coisa aqui, que possa ajudar também nesse processo, quando a gente está solteira. E que Deus venha abençoar essa vida. E eu espero você no próximo vídeo. Beijo!